Oi pessoal, nossa planta de hoje é muito cultivada na Europa, especialmente na França. Nesse país nós temos jardins que são conhecidos como jardins de Provença, que é forrado por ela. O nome popular dessa planta é a lavanda, ou também conhecido como alfazema. Seu nome científico remete à parte de latim. Ele é denominado como Lavandula officinalis. Em tradução para o latim, lavandula significa lavare, que em português refere-se lavar. Na Grécia, os médicos daquela época utilizavam um preparado do tipo chá em infusão para fazer a lavagem da cabeça de pacientes psiquiátricos, tentando trazer a tranquilidade desejada para eles. E outras formas de utilização naquela época, inclusive hoje, nos dias atuais, também são utilizadas para aromatizar os ambientes e também para perfumar as roupas. Essa planta ela é considerada um subarbusto de pequeno porte, entre 30 a 70 centímetros. Ela é muito utilizada de forma ornamental, inclusive no Brasil, na região sul especialmente, mas também pode ser utilizada como forma medicinal. O seu período de colheita ele remete aos meses de abril até setembro. Então, durante 6 meses pode-se colher ela. E os outros 6 meses devemos deixar para a rebrota. Nesse sentido, o melhor horário de colheita é a partir das 10 horas da manhã. E a quantidade a ser coletada da planta é 2/3 no máximo da sua quantidade que esteja presente no jardim. Isso porque se colher mais que 2/3, ela vai demorar a rebrotar ou até mesmo morrer. Com propriedades medicinais, essa planta pode ser utilizada como sedativa, é também utilizada com comprovação científica para dores de cabeça, cefaleia, pode ser utilizada para o trato gastrointestinal, na questão de cólicas intestinais e também como coadjuvante em processos digestivos, estimulando a produção de sais biliares do nosso fígado para auxiliar na digestão dos nossos alimentos nas quais ingerimos. Então é uma planta bem saborosa, aromática, gostosa de ser preparada, utilizada. É comum, relativamente comum aqui para nós, né? Muita gente cultiva em casa, mas na região sudeste, né, perde um pouco o cultivo em relação à região sul do Brasil, que é mais cultivada, na região do Rio Grande do Sul. Então nossa planta está aqui, ela possui as folhas, né, na verdade, bem pequenas, tá? Foi colhida então hoje e o preparado dessa planta aqui é da seguinte forma: nós colhemos uma certa quantidade que dê para preparar o nosso chá. Como é uma planta aromática, ela deve ser preparado na forma do chá tipo infusão, que nós vamos fazer aqui hoje. E se vocês colherem essa plantinha aqui para poderem secar, que pode ser seca também, ela dura 6 meses e ela deve ser seca em um local arejado, né? Vocês podem colocar aí em uma peneira ou algum outro recipiente que possa espalhar as folhas dela, né? Nós devemos tirar folha por folha, né? Não deixar a parte aqui do caule, mas sim utilizar as folhas e colocar essas folhas para secar em um local ventilado, ou até mesmo uma dica nossa é um quarto que seja fechado totalmente e que se utilize um desmidificador. Dessa forma, ela pode ser utilizada com bastante segurança se for seca dessa forma. Então, nós devemos colher, separar uma certa quantidade, nós vamos fazer a higienização folha por folha, né, sem passar a mão com um período ali muito forte, de forma muito forte nas folhas dela, para não tirar o aroma que ela possui, sem dar muito arranco nessas folhas também, e depois retirar as folhas do caule central ou daqueles caules que são secundários, né? Os caules secundários é essa parte aqui. Nós temos esse caule central e aqui nós temos o caule secundário, né? Então nós devemos tirar essas folhas aqui também do caule secundário para que seja feita somente a utilização dessas folhas aqui e não do caule, onde não tem propriedade medicinal nenhuma. Uma das formas também de utilização é a forma aromática, mas a forma aromática ela é mais evidente nas suas flores e ela floresce mais ou menos no período de julho, né, período do frio aí. Então demanda um cultivo mais
certo, mais assertivo dessa planta com relação aos nutrientes do solo, para se ter essas propriedades medicinais que estão nas flores. No caso das folhas, então, além das propriedades medicinais que nós indicamos aqui para vocês, pode ser utilizado também para o processo de cicatrização, na forma de utilização externa, fazer o chá e fazer o preparado externamente para ser utilizado. E aí, depois de retirar então todas as folhinhas aqui, nós podemos utilizar uma quantidade, que a quantidade aqui in natura é essa forma aqui, que é uma meia mão, né, semi-aberta, tá, das folhas. A quantidade já está aqui medida e nós podemos já realizar o preparo do nosso chá. Se vocês tiverem em casa a planta seca, a quantidade a ser utilizada para 150 ml, que é um copo americano aproximadamente não muito cheio, é de 0,4 a 0,6 gramas, que daria uma colher de chá para ser utilizados nessa medida de 150 ml. O seu consumo deve ser então de até 2 ou 3 vezes ao dia. Tomar cuidado, porque essa planta ela possui algumas interações muito importantes, por ser uma planta sedativa, né, que vai ajudar a diminuir a excitabilidade do sistema nervoso central. Ela tem interação com alguns medicamentos que são de tarja preta, que nós dizemos controlados. Então pode potencializar e pode dar sono no outro dia, dar sonolência, né? Então nós devemos tomar esse cuidado com relação a essa planta aqui. E ela também é incompatível com sais de iodo e sais de ferro. Não deve ser utilizado conjuntamente, algum preparado que tenha iodo ou que tenha ferro junto com essa planta aqui. Se for o uso em excesso, mais de 2, 3 vezes ao dia, excedendo aí 5, 6 vezes ao dia a utilização dessa planta, nós podemos ter problemas gastrointestinais, especialmente na mucosa gástrica, para quem tem problema de úlcera ou gastrite, porque um componente presente em suas folhas, chamado linalol, pode gerar essa irritabilidade, além de causar náusea, vômitos e até mesmo diarreia, que são um dos principais sintomas iniciais quando nós temos uma intoxicação por via do sistema trato gastrointestinal, que é o estômago, o intestino. Então nós já podemos fazer o preparo dessa quantidade aqui do nosso chá, utilizando sempre que possível então a panela de inox, né, para que seja feito o preparo do nosso chá. Lembrando que se vocês forem então utilizar o chá, o ideal seria fazer a utilização desse chá no preparado imediatamente, o chá quente. Se vocês deixarem, quanto mais deixarem ele reservado, né, em geladeira, mesmo que seja em geladeira, o preparado do chá, ele vai perdendo propriedades, qualquer chá vai perdendo propriedades, porque a água vai acontecendo reações químicas com essas folhas e vai diminuindo os princípios ativos. Então vamos fazer o nosso preparo. Então pessoal, nós já fervemos a quantidade de água para essa planta. Nós vamos adicionar então a planta aqui na panela, inicialmente. Esse é o modo correto. Nunca a água primeiro e depois a planta. Nós adicionamos a planta, devemos espalhar um pouco essa planta e posteriormente adicionar a água fervida sobre ela. Nós podemos então, depois de adicionar essa água aqui, tampar. E nesse caso, como a planta ela é aromática, nós devemos deixar um período aí de 5 minutos marcando no relógio a partir de agora, para depois ocorrer o período de filtragem. Depois dos 5 minutos, nós já podemos então fazer a filtragem do nosso preparado, do chá. Está aqui então, vamos coar usando como auxílio uma peneira. Podemos usar o mesmo recipiente para despejar, mas é interessante que depois nós coloquemos em um outro recipiente tampado, principalmente se for deixar armazenado em geladeira, né? Então o nosso chá aqui já foi feita a extração dos óleos essenciais, dos princípios ativos. O interessante é então adicionar aqui dentro desse recipiente para conservação até mesmo da temperatura. E se você for armazenar em casa, né, lembrando que no período aí de no máximo 12 horas deve ser consumido, e quanto menos tempo passar, melhor para o consumo por conta das reações que podem acontecer. Então esse é o chazinho, nosso preparado de hoje, de lavanda. Pode ser servido quente,
pode ser servido frio e aqui nós vamos saborear ele de forma bem agradável, né? E aproveite aí para chamar realmente algum convidado seu para saborear esse um chá bem agradável, um chá da tarde ou um café da manhã, né, tomando um chá. Ele é um chá muito bem agradável, com a palatabilidade boa, tá? O gosto dele é muito aceitável, não é um gosto amargo nem nada e pode ser consumido então de 2 até 3 vezes ao dia. Se vocês forem tomar esse chá aqui para deitar como auxiliar, né, de insônia, né, melhorar o sono à noite, vocês podem fazer o preparo dele imediatamente, o consumo, meia hora antes de deitar na cama, para ajudar a dormir com bastante tranquilidade e ter uma noite de repouso. Ficou a nossa dica de hoje aqui a respeito da planta lavanda e a farmácia verde aqui se faz presente cultivando saúde.